Olá, sétimo ano. Hoje, a aula do dia 21, vamos fazer a correção da página 162, 163, 166 e 167. Então, vamos dar início. Na primeira questão, usando todas as fichas abaixo, escreva o número na forma decimal em que. Aí tá aqui as fichas, tem o 9, o 5, o 3, o 2 e a vírgula. O algarismo 3 tem a valor posicional 0,03, então ele está na segunda casa decimal. Então, uma das respostas pode ser 95,23. Então, ó, o 3 está na segunda casa decimal, primeira, segunda casa decimal. Também poderia ser 59,23. Então, só mudar de posição os números e o 3 continuar na segunda casa decimal. No item B, o algarismo 9 tem o valor posicional 900. Então, 9 tem que estar na terceira casa dos números inteiros, né? nas centenas. Então, uma das respostas pode ser 953,2. Também poderia ser 935,2, 952,3. O importante é o 9 estar nas centenas. C. O algarismo 5 tem a valor posicional 5. Tem que estar na primeira casa dos inteiros, né? Nas unidades. Então, aqui pode ser até essa resposta aqui da primeira. Pode ser 95,23. 95,23. Pode ser 35,29. Então, o importante é o 5 estar nas unidades. E no item D, o algarismo 2 tem o valor posicional 0,2 e o algarismo 9 valor posicional 0,09. Então, o 2 na primeira casa decimal e o 9 na segunda casa decimal. Então, eles vão ficar juntos, vai ficar 29. Ó. Então, a sugestão 53,29. Também pode ser 35,29. O 2 e o 9 nas casas decimais pedidas. Na segunda questão, para os números na forma decimal a seguir, escreva uma fração decimal correspondente. Então, nós temos o número 0,6. Como colocar na forma de fração? Você esquece a vírgula, então ficou o número 0,6. Então, você só coloca o número 6. Sobre quanto? Como tem uma casa decimal, vai ter um zero. Então, vai ser sobre 10. Ok? Aqui no item B, esquece a vírgula, forma o número 326. Como tem duas casas decimais, vai ter dois zeros, então vai ser sobre 100. Então, 326 sobre 100. No item C, esquece a vírgula, vai ficar o número 36. E como tem uma casa decimal, é sobre 10. Então, se tem uma casa decimal, sobre 10. Duas casas decimais, sobre 100. E se for três casas decimais, sobre 1000. Na terceira questão, escreva a fração e o número na forma decimal que representam a parte pintada de cada figura. Então, olha só, como resolver uma questão dessa, né? Então, na primeira figura, nós temos um objeto que foi dividido em 5 partes iguais. 1, 2, 3, 4, 5. E tem uma pintada. Então, essa parte pintada, ele representa um
do total de 5. Então, essa vai ser a fração. 1 do total de 5. Então, como transformar isso em número decimal? Então, sempre devemos pegar o denominador e transformar em 10, 100 ou 1000. Que no caso, o 5 ele fica mais fácil de transformar em 10. Porque sabemos que 5 vezes 2 é 10. O que fazemos embaixo, fazemos em cima. Então, temos que também multiplicar por 2 o numerador. 1 vezes 2, 2. E agora utilizar o método da questão anterior. O inverso, né? Então, como transformar isso em número decimal? Você coloca o número e a vírgula vai voltar a quantidade de zeros. Se tem um zero, a vírgula vai voltar uma casa. Quando a vírgula não aparece, está do lado direito. Então, voltando uma casa, parou bem aqui. E quando para a esquerda do número temos que preencher com zero. Então, 0,2. Na figura 2, nós temos aqui um retângulo que foi dividido em 8 partes e está pintado 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, são 5 pintados do total de 8. Então, nós temos 5 do total de 8. Aí, o 8 não dá para transformar em 10, multiplicando por um número natural, número inteiro, como se fosse o número 2, ok? Também não dá para transformar em 100, mas ele vai dar para transformar em 1000. Então, como descobrir um número que multiplicado por 8 dê 1000? Então, aqui é só a gente utilizar operações inversas. O inverso da multiplicação é a divisão. Então, você pega o 1000 e divide por 8. O 8 ele vai caber no 10, uma vez, que dá 8, sobra 2, baixo 0. Vai caber duas vezes, que dá 16, subtrai 4, baixo 0. Que vai caber 5 vezes, que dá exatamente 40 e sobra nada. Então, esse número é o 125. Então, 8 vezes 125 dá 1000. O que fazemos embaixo, fazemos em cima. E 5 vezes 125. E se você multiplicar 5 vezes 125, 625. E agora transformar em número decimal. Você escreve o 625. Como são 3 zeros, a vírgula vai voltar 3 casas. 1, 2, 3. Parou bem aqui. E acrescento o zero à esquerda da vírgula. Então, 0,625. Na figura 3, é um pouco diferente. Porque aqui nós temos 3 objetos. Aqui não é um objeto só, são 3 objetos separados. Onde cada objeto, eles são divididos em partes iguais. Todos foram divididos em 4 partes. Com isso, o denominador tem que ser 4. E tem quantos pintados ao todo? 4, 8, com 1, 9. Então, a fração aqui vai ser 9 pintados, de um total que cada objeto é dividido em 4 partes. Então, vamos transformar isso em fração. Não tem nenhum número natural, número inteiro, que multiplicado por 4 dê 10. Mas tem para transformar em 100. Do 4 para transformar em 100, você precisa multiplicar por 25. 4 vezes 25, 100. O que fazemos embaixo, fazemos em cima. E 9 vezes 25 vai dar 225. E agora transformar em número decimal, você coloca o número. Como são 2 zeros, a vírgula volta 2 casas. Então vai parar aqui entre os dois. Então 2,225. Observe como Helena decompôs o número 435,129. Então nós temos um exemplo. Então ele pegou o valor posicional de cada número, ok? De maneira parecida com a de Helena, decomponha os seguintes números.
Então, no item A, nós temos o 8,57. Então, nós vamos pegar o valor posicional de cada um. Esse aqui, que é a parte inteira, ele representa o número 8. Mais esse 5 que está na parte decimal, ele representa o 8 vira 0, 0, e o 5. Mais, e esse aqui, segunda casa decimal, os outros viram 0, 0,07. Pegamos o valor posicional de cada um. No item B, nós temos 623,9. Então, o valor posicional do 6 é o 600. Mais o valor posicional do 2 é 20. O valor posicional do 3 é 3, porque está nas unidades. Mais, e o valor posicional do 9, ele é a primeira casa decimal. Então, 0,9. Então, o número foi decomposto. No item C, 317,804. Então, o 3 ele representa o 300, mais 1 ele representa 10 e 7 unidades. Vamos para a casa decimal. Então, na casa decimal já tem o 0 e o vírgula. O 8, que é a primeira casa decimal, 0,8, mais esse aqui é 0, então não precisa. Então, vamos para o 4, que é a terceira casa decimal. Então, mais 0,123, terceira casa decimal. Então, ficou da seguinte maneira. No item D, 45,106. Então, o 4 ele representa o número 40. O 5, que é 5 unidades. Mais, vamos para a casa decimal. Então, 0, primeira casa decimal, 1. Mais, a segunda casa decimal é 0, então não precisa. Então, vamos para o 6, que é a terceira casa decimal. Então, 0,006. Então, terceira casa decimal. Na quinta questão, escreva as frações a seguir na forma decimal. Então, quando as frações não for 10, nem 100, nem 1000, temos que transformar. Então, a primeira fração aqui nós temos 3/5. Então, o 5 ele dá para transformar em 10. Multiplicando por 2. O que fazemos embaixo, fazemos em cima. E 3 vezes 2, 6. E transformar isso em número decimal, você coloca o número. Como é um 0, a vírgula vai voltar uma casa. Então, vírgula 0. Então, 0,6. No item B, 3 décimos. Já está sobre 10. Então, só transformar em número decimal. Você coloca o número 3 e a vírgula vai voltar uma casa, porque tem 0. Então, voltando uma casa para aqui do lado esquerdo e acrescenta o 0. No item C, 7,25. O 25 ele dá para transformar em 100. É só você multiplicar por 4. 25 vezes 4, 100. O que fazemos embaixo, fazemos em cima. 7 vezes 4, 28. Então, você repete o número e a vírgula vai voltar duas casas, porque tem 2 zeros. 1, 2. Coloca a vírgula e o 0. No item D, 13 sobre 200. Então, 200 temos que transformar em 1000. Então, para que o 200 se transforme em 1000, você precisa multiplicar por 5. Temos que fazer a mesma coisa em cima. 13 vezes 5 é 65. E vamos transformar em número decimal. Já deixa um espaço aqui, ó, porque vai ter que voltar 3 casas. Então, 1, 2, 3. Então, a vírgula parou aqui, onde sobrou uma casa decimal, que temos que colocar um 0, e o 0 antes da vírgula. Então, 0,065. No item E, nós temos 22 sobre 125. Nesse aqui, o 125, ele vai dar para transformar em 1000. Então, temos que descobrir que número multiplicado por 125 dê 1000. Então, você faz o inverso. 1000 dividido por 125, aí você vai descobrir que é o número 8. O que fazemos embaixo, fazemos em cima.
22 vezes 8 é 176. E vamos transformar em número decimal. Coloca o número, a vírgula volta 3 casas, porque tem 3 zeros. 1, 2, 3. Parou aqui e acrescenta o zero. E no item F já está sobre 100, 73 sobre 100. Então, você repete o 73 e a vírgula vai voltar 2 zeros. Então, 1, 2. Vírgula parou aqui e acrescenta o zero. Na sexta questão, em cada item, escreva os números em ordem crescente. Então, do número menor para o maior. Então, nós temos 5,6, 5,2, 6,2, 4,9 e 5,0. Então, o menor deles é o 4,9. Então, você vai colocar 4,9. Ponto e vírgula. Depois vem o número 5. Ponto e vírgula. Depois o 5,2. Depois 5,6. E por último 6,2. Ok? Então, o 4,9 ele é o menor de todos, porque a sua parte inteira é o menor, 4,9. Depois, quando esses três números têm a parte inteira iguais, você vai para a primeira casa decimal. Então, que é 0, 2, 6. Só seguir a ordem. E o maior de todos tem a maior parte inteira, que é o 6. Na B, nós temos 4,28, 4,22, 4,16, 4,18 e 4,05. Então, os cinco números possuem a parte inteira iguais. Então, nós vamos para a primeira casa decimal, que são os décimos. Então, esse aqui é 2, 2, 1, 1 e 0. Então, o menor é esse, que tem a primeira casa decimal, 0. Então, 4,05. Ponto e vírgula. Já eliminamos esse. Aí, esses dois números possuem 1 na primeira casa decimal. Então, agora nós vamos para a segunda casa decimal. Aqui é 6 e aqui é 8. Então, o menor é o 6. Então, 4,16 para depois vir um 4,18. E esses dois números que tem o 2 na primeira casa decimal, vamos para a segunda casa decimal. Aqui é 8 e aqui é 2. Então, o menor é esse. 4,22 e depois o 4,28. Página 166, para calcular as somas e subtrações de números decimais. Então, no item A nós temos 2,46 mais 2,46. Sempre na soma e subtração, vírgula abaixo de vírgula. E faz a soma normal. 6 mais 6, 12, vem 1. 1 com 4, 5 com 4, 9. E 2 com 2, 4. E abaixo a vírgula. Então, 4,92. No item B, 2,85 menos 0,96. Sempre vírgula abaixo de vírgula. Então, 5 menos 6. O número menor está em cima, então não pode. Pede emprestado. Tira um do 8 para ficar 7. E aqui vai ficar 15. Então, 15 menos 6, 9. 7 menos 9 não dá, tem que pedir emprestado. Aqui fica 1 e aqui fica 17. 17 menos 9, 8. 1 menos 0, 1. E abaixa a vírgula, 1,89. O item C, 5,9 mais 7,61. Na soma, o número maior não precisa estar em cima, não interfere. Mas sempre colocar, ó, vírgula abaixo de vírgula. Não tem nenhum número aqui, você pode preencher com 0. Então, 0 com 1, 9 com 6, 15. Vem 1, 1 com 5, 6 com 7, 13. Então, 13,51. No item D, 4,8 menos 2,59. Aí sim, na subtração, o número maior tem que estar em cima
e vírgula abaixo de vírgula, preenche aqui com 0. 0 menos 9 não dá, tem que pedir emprestado. Fica 7, aqui fica 10. 10 menos 9, 1. 7 menos 5, 2. 4 menos 2, 2. E abaixa a vírgula. No item E, esse número não tem vírgula, mas ele é assim. Ele é 8, vírgula. A vírgula está do lado direito quando não aparece. E vou botar o 6,38. E vamos subtrair. Como aqui tem duas casas decimais, vou colocar aqui 2 zeros para preencher. 0 menos 8 não dá, tem que pedir emprestado. Aqui não tem nada, então temos que pedir o 8. Corta o 8, fica 7, vem 1 para cá. Para depois pedir emprestado de novo, para ficar 9, e aqui ficar 10. Então 10 menos 8, 2. 9 menos 3, 6. 7 menos 6, 1. E abaixa a vírgula. E no item F, uma soma. Vou botar esse maior em cima para a armação ficar melhor. 102,235 e 1,27. 1,27. Se você quiser acrescentar o zero aqui, pode. E vamos somar. 5 com 0, 5. 3 com 7, 10. Vem 1, somando. Vai dar 5. Aqui 3, abaixa o 0 e abaixa 1. E abaixa a vírgula. Então, 103,505. Na segunda questão, observe o cupom fiscal que André recebeu em um supermercado e complete os valores que estão faltando. Então, nós temos um cupom fiscal com os valores. O creme dental deu 2,06. Então, R$ 2,06. O papel higiênico deu R$ 4,75. E tem aqui o total, que para vocês vai estar faltando. Então, para saber o total, você vai só somar. Então, 6 com 5 dá 11. Então, fica 1, sobe 1 para cá. 1 com 7, 8. 2 com 4, 6. Então, 6,81 foi o total. Onde ela deu o dinheiro para pagar, ela deu R$10. Então, se deu 6,81 e deu R$10, quanto vai receber de troco? Então, o troco aqui nós vamos ter que subtrair o 10 menos 6,81. Então, 0 menos 1 não dá, tem que pedir emprestado e vai ter que chegar no 1. Então, fica 0, aqui fica 10. Pede emprestado, fica 9, aqui fica 10. Pede emprestado, aqui fica 9 e aqui fica 10. Então, 10 menos 1, 9. 9 menos 8, 1. 9 menos 6, 3. Esse 0 não precisa. E abaixa a vírgula. Então, recebeu um troco de 3,19. Onde você vai preencher aqui. Ok? Na terceira questão, no caminho de sua casa até a escola, Roseli passa por um semáforo, uma praça e uma papelaria. Veja a seguir o esquema que representa o trajeto que ela deve fazer. Então, nós temos a escola, o semáforo, a praça, a papelaria e a casa de Roseli. Onde ele dá a distância do semáforo à praça, que é 47,2. Da praça à papelaria, que é 23,8. E da praça até a casa de Roseli, que é 60,5 metros, ok? Então, qual é a distância entre, no item A papelaria e a casa de Roseli? Então, nós temos a papelaria aqui até a casa de Roseli. Quer saber essa distância? Então, olha só. Se sabemos a distância da praça até a casa de Roseli, que é 60,5, então você vem andando, chega até aqui. Então, você já andou 23,8. Então, quanto falta para chegar em 60,5? Então, quanto falta tem ideia de subtração. Então, nós temos que subtrair esses valores para descobrir o que falta, que é a distância da papelaria até a casa de Roseli. Então, vamos armar a subtração. Então, é 60,5 menos 23,8. Então, 5 menos 8 não dá. Pede emprestado. Então, vai ter que pedir emprestado 6 para ficar 5 e aqui ficar 10.
Pede emprestado, aqui fica 9 e aqui fica 15. Então, 15 menos 8, 7. 9 menos 3, 6. 5 menos 2, 3. E abaixa a vírgula. Então, a distância entre a papelaria e a casa de Roseli é 36,7. No item B, o semáforo e a papelaria. Então, do semáforo até chegar à papelaria. Então, do semáforo à praça, 57,2. E da praça até a papelaria, 23,8. Então, se você vai daqui até chegar aqui, você vai andar essas duas distâncias. Então, você vai ter que somar esses dois valores. Então, no item B, 47,2 mais 23,8. Então, 2 com 8, 10, vem 1. Somando vai dar 11, vem 1. E somando, 7. E abaixa a vírgula. Então, 71,0 é a mesma coisa que você escrever só o 71. Então, a distância do semáforo à papelaria são 71 metros. E no item C, o semáforo e a casa de Roseli. Então, nós temos o semáforo até a casa de Roseli. Então, já descobrimos esse valor aqui no item A, que é 36,7. Ok? Então, tanto você pode usar a soma desses três, como você pode usar a soma do semáforo à praça e da praça até a casa de Roseli, que é 60,5. Ok? Então, vamos pegar 47,2 mais 60,5. E somando, 2 com 5, 7. 7 com 0, 7. 4 com 6, 10. E abaixa a vírgula. Então, a distância entre o semáforo e a casa de Roseli, 107,7 metros. Na quarta questão, Sueli comprou os seguintes eletrodomésticos em uma promoção. Então, nós temos aqui o fogão, estava R$ 1.047,82 por 645,38. A geladeira, R$ 1.859,90 por 1.650,45. O micro-ondas por R$ 538,80 por 361,35. Então, no item A, quantos reais Sueli gastou nessa compra? Então, os valores que ela pagou em cada um. Então, o total nós vamos ter que somar esses valores. Armei a soma dos três números. Na soma pode vir mais de dois números. Então, vamos somar. 5 com 5, 10. Com 8, 18. Então, fica 8. Vai 1. 4 com 3, 7. Com 3, 10. Com 1, 11. Então, fica 1. Sobe 1. Somando aqui, vai dar 7. Somando aqui, vai dar 15. Vem 1. 6 com 6, 12. Com 3, 15. Com 1, 17. Ou 16. Vem 1. E 1 com 1, 2. Então, 2.000, abaixa a vírgula, 2.657,18. Então, esse é o valor que Sueli gastou. 2.657,18. No item B, qual seria a quantia em reais gasta por Sueli se ela comprasse esses eletrodomésticos fora da promoção? Então, fora da promoção são esses valores de vermelho. Então, também vamos ter que somar. Meia soma, vamos somar. 2 com 0, 2. 8 com 9, 17. Com 8, 25. Fica 5, vai 2. 2 com 7, 9. Com 9, 18. Com 8, 26. Fica 6, vai 2. 2 com 4, 6. Com 5, 11. Com 3, 14. Fica 4, vem 1. 1 com 8, 9. Com 5, 14. Ficou 4, vem 1. E somando vai dar 3. E abaixa a vírgula. Então, sem estar na promoção, seria esse valor, 3.446,52. Que é a resposta, Sueli pagaria isso. Ok?
Então, espero que tenham tirado as dúvidas de vocês nessas atividades.